prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Prenderam o Filho de Deus perante Pilatos, ele foi levado, sem pena e sem compaixão, pela multidão ele foi condenado. E quando ele sentiu sede, vinagre lhe deram para beber, e numa cruz penduraram, ali traspassaram o Filho de Deus. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Então, ao terceiro dia, Madalena e Maria ao sepulcro chegaram. O anjo do céu desceu, a pedra removeu e ali se assentou. O anjo disse às mulheres: vieram buscar ao Senhor, mas ele já ressurgiu. Veja o túmulo vazio, ele ressuscitou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. A natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Jesus nunca manifestou seu poder para atender especulações de incrédulos. Jesus não foi um exibicionista, não foi um malabarista. Jesus não fazia mágicas para o povo. Ele unicamente manifestava o seu poder para cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes ele curava os doentes, até mesmo alguns cegos de nascença foram curados pelo seu poder, mas ao curá-los, ele dizia que eles deveriam guardar silêncio,
ao manifestar o seu poder curador, o seu poder que operava milagres instantâneos, curas instantâneas, ele pedia que guardassem silêncio. Jesus nunca se propagandeou, ele nunca tentou aparecer, ser destaque, estar nas primeiras páginas do noticiário. Não, era um homem discreto, era um homem simples. Bastamos olhar para a Bíblia, basta somente lermos a história de Cristo e nós já vamos conseguir perceber isso na natureza de Jesus, na vida de Jesus. Vamos ver que ele não foi aparecido, nunca se propagandeou. Eles até, muitas vezes, querendo ver um espetáculo, eles o desafiavam a fazer alguma coisa e dizia: faça e creremos em ti. Cura esse doente e creremos em ti. Na cruz do Calvário, eles diziam: salvou os outros e não salva a ti mesmo, desce da cruz e então creremos em ti. Eles queriam ver um espetáculo, uma exibição pública, mas ele não desceu da cruz. Eles tamparam-lhe os seus olhos, bateram em sua cabeça e então diziam: fala quem lhe bateu, então creremos em ti. Eles estavam querendo ver um espetáculo, querendo ver uma grande exibição pública do poder de Jesus. Eles queriam um homem que fosse mágico, queriam ver uma magia, uma mágica. Era assim que muitos daqueles incrédulos olhavam para Jesus. E mesmo se Jesus fizesse um sinal perante eles, eles não iam crer em Jesus. A profecia, ela tinha que se cumprir. A Bíblia diz no livro de São Mateus, no capítulo 26, do verso 56, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. A Bíblia diz que todos os seus discípulos o deixaram e fugiram. A Bíblia diz que alguns o desafiou a descer da cruz, outros bateram em sua cabeça e então dizia: fala-nos, conta-nos quem te bateu e então creremos em ti. Não iriam crer. As profecias, elas teriam que se cumprir, porque os profetas já haviam predito tudo o que lhe sucederia, todas as suas dores, todas as humilhações que ele viria passar. Agora, é admirável ver Jesus sendo desafiado e não aceitando o desafio. Os homens são assim, quando algo lhes desafiam, eles orgulhosamente levantam a sua cabeça e inclinam seus ombros. Eles então topam o desafio para mostrar a sua coragem, para exibir a sua capacidade. Às vezes é um debate, eles topam o debate para mostrar a sua inteligência. Às vezes é uma luta, eles topam o desafio, eles aceitam a lutar para poder mostrar a sua capacidade, a sua habilidade. Às vezes é um pega, é uma corrida, eles aceitam a sua corrida, eles aceitam aquele pega para poder mostrar o quanto são mais habilidosos, mais possantes, mais fortes. Com Jesus não foi assim. Os homens, às vezes, ao rejeitarem desafios, disputas, eles são chamados, ao rejeitar, são chamados de covardes, são chamados de fracassados porque não disputaram, não responderam, não correram, não quiseram lutar. São chamados de covarde. Ele se acovardou. Ele já sabia que não iria suportar, que não daria conta. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca foi vaidoso como nós homens somos vaidosos. Jesus, muito pelo contrário dos homens de hoje, ele mostrava o seu poder em o domínio que ele tinha sobre si mesmo. Verdadeiro poder é o quanto de domínio o homem tem, o quanto de domínio ele tem para não falar aquilo que não deve,
o quanto de domínio ele tem sobre si mesmo para não fazer aquilo que não deveria fazer, para não tomar decisões erradas, caminhos errados, para não fazer escolhas erradas. Eu fiquei pensando, quando li essa escritura de São Mateus, capítulo 26, onde a Bíblia diz que eles prenderam a Jesus, prenderam-no. Como poderia um homem com um poder tão grande como o poder de Jesus, poder para transformar água em vinho, poder para abrir os olhos dos cegos, era necessário poder para fazer aquilo? Como poderia um homem como Jesus, que tinha poder para pegar leprosos, ele purificou 10 leprosos, ele abriu olhos de cegos de nascença, ele ressuscitou mortos, como a filha de Jairo, como o filho daquela viúva de Naim, São Lucas, capítulo 7. Ele, Jesus, ele ressuscitou Lázaro da sepultura. A Bíblia diz que depois de 4 dias cheirava mal. Era impossível um homem ressuscitar depois do seu corpo já ter estado em estado de decomposição como o de Lázaro. Aquele homem que teve tanto poder para abrir os olhos dos cegos, para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, levantar os coxos de nascença. Aquele homem que teve tanto poder para pegar 5 pães, 7 peixes e então alimentar mais de 5.000 pessoas, exerceu o poder da multiplicação. Aquele que transformou água em vinho, aquele que amaldiçoou uma figueira e disse: ninguém nunca mais coma fruto de ti. E no outro dia ela estava seca até as suas raízes. Como pode um homem que andou sobre as águas, como pode um homem que a Bíblia diz que os ventos e os mares lhe obedeciam? Como pode um homem como Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, ali estava o homem mais violento da cidade, todos o temiam, porque ele rasgava o seu próprio corpo com pedras pontiagudas, ele violava os sepulcros da cidade, ele tirava os cadáveres da sepultura. Os policiais, a segurança da cidade não conseguiam deter aquele homem, não havia correntes que lhe suportasse, não havia celas que na verdade pudesse lhe prender. Um homem totalmente possuído pelo diabo, que ninguém podia detê-lo. Ao ver Jesus, ele se assentou e se arrastou no chão e disse a Jesus: viestes nos atormentar antes do tempo? E Jesus simplesmente disse: sai dele. Aquele homem tão poderoso que mudou a história, mudou a vida daquele homem, aquele maníaco de Gadara, que foi completamente transformado. Como pode este homem, que por tantas vezes exibiu seu grande poder, a sua grande autoridade, que deixou provado o quanto ele tinha de poder sobrenatural sobre a sua vida, ele mostrou que tudo era possível a ele. Ele dizia que, se ele quisesse, ele daria ordem aos anjos, e os anjos iniciariam uma tremenda batalha contra os homens e os demônios para entregar nas mãos de Jesus, sem que ele saísse do lugar, o reino, o domínio total do planeta Terra, da humanidade. E aí eu me perguntei, como poderia Jesus, tão cheio de poder, tão cheio de autoridade, como poderia Jesus deixar um homem vazio, um homem sem Deus, um homem que, na verdade, diante de Jesus, ao comparar com o poder que Jesus tinha, ou tem, a autoridade que Jesus teve ali naquele momento, aquele homem não tinha nenhum poder. E como poderia Jesus deixar um homem lhe amarrar? A Bíblia diz, no versículo 57 de São Mateus, capítulo 26, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote. Por que conduziram Jesus? Por que prenderam Jesus? Por que amarraram Jesus? Quando Jesus tinha poder para se desvencilhar de qualquer situação. Ele poderia aparecer e desaparecer a hora que ele quisesse. Ele poderia criar e multiplicar.
Ele era o Criador de tudo. A Bíblia diz no livro de São João, capítulo 1, que tudo foi criado por Ele. Aquele mesmo que disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Aquele mesmo que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Virtude é poder. Como pode aquele homem ungido pelo poder, ungido pela virtude, aquele homem que os demônios lhe obedecem, os anjos lhe sujeitam, como pode aquele homem que todas as coisas existentes no planeta Terra foram criados pela sua palavra falada? O homem que trouxe o sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os mares, o homem que trouxe a natureza, os répteis, os peixes, as aves, o homem que criou todas as coisas, os planetas, as galáxias, o homem que criou cada átomo, o homem que criou cada molécula. Como pode? Ele agora deixava um homem que não tinha autoridade e poder, ao se comparar com a autoridade e poder que Jesus tinha. Aquele homem tinha uma autoridade concedida por outro homem. Mais poder e autoridade tem aquele que concede sobre o que recebe. E Jesus deixou um homem com poder limitado o conduzir. Um homem com poder, na verdade, outorgado por outro homem, lhe amarrar. Como poderia ele deixar que as pessoas lhe batessem? Ele deixou. Isto é que nós chamamos de poder. Os homens querem poder, os homens querem domínio, os homens querem a autoridade. E Jesus manifestou o que é realmente poder, domínio, virtude. Como poderia ele deixar homens lhe amarrar, homens lhe bater? Como poderia Cristo deixarem aqueles homens cuspirem sua face, o levarem à vergonha, ao desprezo, porque a Bíblia diz que suas vestes foram rasgadas. A Bíblia diz que ele foi vilipendiado, ou seja, envergonhado. E aí olhamos para este grande e poderoso conquistador, o Senhor Jesus Cristo, que Filipenses capítulo 2 diz que mesmo os anjos se dobram diante dele. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus. Como pode agora este homem, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E agora, Ele permitiu alguns homens frágeis, homens pecaminosos, homens que na verdade não tinham o verdadeiro poder. Ele permitiu que eles lhe levassem à vergonha, lhe conduzissem ao desprezo. Então perguntamos, que poder é este? Foi ferido e não feriu? Que poder é este? Foi humilhado, mas ele nunca humilhou. Foi maltratado e nunca maltratou. Foi injustiçado e nunca cometeu uma injustiça. Eu digo aos nossos ouvintes, este é o verdadeiro poder, mas que na verdade os homens hoje não querem. Ninguém quer poder para ser humilhado e não humilhar, para ser maltratado e não maltratar, para ser injustiçado e não injustiçar, para ser ferido e não ferir, para ser destratado e abrir-se para perdoar, para amar, para tratar com dignidade. Este poder para não reagir, poucos querem este poder. Os homens querem poder, mas poder para fazer uma grande exibição pública, poder para se promover, poder para, na verdade, as pessoas se promoverem, se jactanciarem, alcançarem fama, alcançarem resultados grandiosos, surpreendentes, para impressionar o homem. O homem quer poder, mas ele quer poder para que ele possa extrair deste poder algum ganho, algum proveito para si mesmo. Quantos homens, quantos pregadores, não contestaria eu isto? Seria louco se contestar. Eles têm poder, têm autoridade sobre demônios, sobre os enfermos. Porém, quantos têm, na verdade, extraído deste poder, extraído deste dom para curar os enfermos, riquezas ilícitas?
ganhos ilícitos, quantos têm sido elevados a um nível tão alto, tão acima da realidade, usufruindo do poder de Deus, poder para se enriquecer, poder para se promover, poder para construir o seu império, para então sustentar o seu ego, para então motivar o seu coração a ir atrás dos encantos e das riquezas humanas, terreais, passageiras, que o apóstolo São Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 6, que aqueles que correm atrás dos tesouros deste século cairão em várias tentações. Quantos têm poder? Purificam o leproso, mas se enriquecem purificando o leproso. Abrem os olhos do cego, mas se tornam multimilionários abrindo os olhos do cego. Levantam os paralíticos, mas se tornam milionários levantando os paralíticos. Jesus também fez isso. Jesus abriu os olhos dos cegos, mas nunca tirou-lhes um centavo. Colocou os paralíticos para andar, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos. No entanto, ele disse: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem nem mesmo tem onde reclinar a cabeça. Quantos milagres, quanto poder Jesus manifestou, mas ele nunca se valeu do poder. Ele nunca usou aquele poder para beneficiar a si mesmo, mas sempre usou em benefício do próximo, para ganho do próximo, para a felicidade do próximo. Falta-nos homem como Jesus, que quando foi usar o poder ao seu favor, foi para ser humilhado e não humilhar, para ser maltratado e não maltratar, para ser injustiçado e não injustiçar. Quando usou o poder, o mesmo poder que ele usou para abrir os olhos do cego, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, este mesmo poder ele usou para si também, porém para não reagir ante os ataques, as afrontas, ante as provas desta vida. Este mesmo poder ele usou para quê? Para conter-se. Ele poderia queimar os homens, mas não queimou. Certa ocasião, após pregarem em uma cidade, eles rejeitaram a Jesus e os seus discípulos. Então a Bíblia diz que os seus discípulos, olhando para ele, disse: Mestre, permita-nos pedir que fogo venha descer do céu, para que consumamos os homens dessa cidade. Jesus então olhou para eles e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas o Filho do Homem veio primeiro para salvar. O Filho do Homem veio primeiro para restaurar. Jesus estava usando o seu poder para conter-se, para não fazer aquilo que na verdade ele poderia fazer. Em outras palavras, Jesus disse ali no jardim do Getsêmani, quando Pedro arrancou a orelha daquele soldado: guarda a tua espada na bainha, Pedro. Não fira, não mate, não arranque a orelha. Isto é que é o verdadeiro poder. Não, Pedro, se submeta, deixe-lhe levar. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, é impossível um pobre soldado romano tirar a minha vida. É impossível um exército humano me conduzir e me levar para um cárcere. É impossível uma lança romana tirar a minha vida na cruz do Calvário. Pedro, ninguém tira a minha vida, eu estou dando a minha vida, entregando a minha vida. E logo depois de 3 dias, eu a retomarei novamente, porque ele era a própria ressurreição, a própria vida. Por isso ele disse para Pedro: mete em tua bainha a espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E Jesus deu uma pequena demonstração em palavras do que é ter poder. Eles estavam lhe prendendo, lhe amarrando, e Jesus disse a ele, no versículo 53 do capítulo 56, ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia orar agora ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Isto é que é poder. Ele poderia ter ali mais de 12 mil anjos com espadas de fogo guerreando para lhe proteger, mas ele abriu mão da guarnição dos anjos, ele abriu mão da proteção celestial, ele abriu mão de usar o seu poder contra os seres humanos, ele abriu mão de fazer uma demonstração do poder em seu próprio favor.
Este é o poder que os homens jamais querem usar. Queremos poder para nos beneficiar do poder. Queremos ser profetas para nos beneficiar da profecia. Queremos ser pastores para nos beneficiarmos do ministério. Queremos curar os doentes para nos beneficiarmos da cura divina. Queremos profetizar para nos promovermos com as nossas profecias. Queremos enaltecer as nossas denominações para nos beneficiarmos do engrandecimento da nossa denominação. Para que queremos poder, povo de Deus? Para que queremos poder, pregadores de Deus? Jesus teve poder, mas era poder sobre domínio, poder para não reagir, poder para não matar, poder para não ferir. Jesus teve poder de ser o homem mais rico da terra. No entanto, se colocou como mais pobre, nascendo em um coxo de vaca, não tendo onde reclinar a sua cabeça, tendo apenas 5 túnicas de roupa. Sim, meu amigo, quando precisou de entrar em Jerusalém, entrou montado em uma jumenta emprestada. Quando ministrou a última ceia, foi em uma sala emprestada, em uma mesa emprestada, em vasilhas emprestadas. Este era o homem mais poderoso que esteve na terra. Este poder para não reagir, poucos querem. Este poder para preservar-se humilde nesta era de glamour, de fama, de destaque, poucos querem. Este poder para perdoar, poucos querem. Este poder para abrir mão, poucos querem. Este poder para não disputar, poucos querem. Poder para destruir e não destruir. Ele tinha poder para destruir, mas não destruiu. Ele tinha autocontrole. Este é o verdadeiro poder, ter autocontrole, não deixar tua língua falar o que o teu coração não gostaria de falar, tua alma não gostaria de falar, não deixar o teu coração ambicionar aquilo que a tua alma sabe que é errado, não deixar os teus olhos olharem para os lugares que a tua alma sabe que seria prejudiciais para a tua salvação. Isto é poder, poder sobre domínio. Poder para vencer a si mesmo, poder para morrer para o mundo, poder para viver uma vida santificada, poder para abrir mão do pecado. Este é o verdadeiro poder que Deus quer dar à sua igreja. Porque do contrário, que adiantaria abrir os olhos dos cegos, mas não viver uma vida de santidade? Ter poder, profecias, barulhos, dons espirituais da igreja, o que é bom, mas não viver uma vida com Deus, não ter o Espírito Santo, não ter a natureza do Cordeiro, não vestisse decentemente, não batizasse decentemente, não tomasse a ceia decentemente como a Bíblia ensina, que adiantaria tanto poder, mas não ter poder para obedecer a Deus, para cumprir a palavra de Deus. Verdadeiro poder é se posicionar pela palavra quando o mundo está contra ela, não se importando se lhe chamem de fanático, se lhe chamem de seita. Todavia, Deus tem te dado poder para suportar as perseguições, as calúnias, os desprezos. Isto é autocontrole. Este é o poder que Jesus tinha, de ser chamado de Beelzebu e não se abalar por isto, falso profeta e não se abalar por isso, ser perseguido e odiado, mas não se abalar por isso. Ainda assim, continuava exalando o verdadeiro amor. Ele, meu amigo ouvinte, sem dúvida nenhuma, era o homem que tinha mais poder e poderia fazer coisas que nenhum homem jamais fez na terra. Todavia, ele controlou a si mesmo. Ele dominou a si mesmo. Este foi o grande poder que Jesus Cristo teve na sua vida. E este é o grande poder que Jesus Cristo quer dar aos cristãos. Poder sobre o pecado, poder sobre o diabo, poder sobre a própria natureza humana que inclina para a carne. Este foi o grande poder. O poder que ele obteve, na verdade, foi para levar-lhe ao Calvário, como ovelha muda, sendo guiado ao matadouro, e não reagir a nenhuma daquelas bofetadas. Sendo Deus, ele teve poder para não fazer ali agora uso do Deus que ele era na terra.
tendo toda a autoridade, ele se submeteu às autoridades mais baixas da terra, estando acima dos anjos. Paulo disse aos Hebreus 4 e Hebreus 3, Paulo diz que ele se fez menor do que os anjos. Isto é que é poder, poder para se humilhar. Oh, isto é que é poder, poder para dizer: Pai, eles estão errados, mas perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele era muito poderoso, especialmente na fase final do seu ministério, quando todos estavam agora lhe abandonando, inclusive os seus discípulos, sua própria igreja. Quando todos agora estavam lhe humilhando, ele teve muito poder. Fase final da sua vida foi a fase onde ele teve que ter mais poder, mais do que para abrir os olhos do cego, mais do que para curar os enfermos, mais do que para purificar os leprosos. Agora era poder para vencer a si mesmo, poder para ser provocado e não responder às provocações. Sim, Jesus teve muito poder, especialmente do Getsêmani para frente, quando tomou o meu pecado e o seu pecado e colocou sobre os seus ombros e começou a carregar nossos pesados pecados em suas próprias costas, até chegar ao Gólgota, ao Monte Caveira, para ser crucificado por nós. Quanto poder ele teve para não desistir de nós, criaturas indignas, que lhe ferimos e lhe esbofeteamos todos os dias, com atitudes, com palavras, com pensamentos. Quanto poder ele teve que ter para não desistir de nós, que não poderíamos corresponder amor para com ele à altura como ele realmente merece. Quanto poder Jesus teve. Ali estava ele, rumo ao Gólgota. Antes do Gólgota, lhe chamavam de Rabi, mestre, profeta da Galileia. Quando ele estava agora subindo para o Gólgota, ele era o homem mais fracassado diante dos olhos do povo judeu e do povo romano. Enquanto estava fazendo todos aqueles milagres e coisas, ele era aclamado, aplaudido, sua fama crescia. Quando tomou os meus e os teus pecados, ele teve que ter muito poder, porque os mesmos que lhe aplaudiam agora gritavam: crucifica-o. Ele teve que ter muito poder para se pôr de pé, tomar aquela cruz e levá-la até o cume do monte e entregar a sua vida por nós. Ele teve que ter muito poder para deixar um homem lhe amarrar, para deixar o homem lhe pregar na cruz, o Criador deixando a criatura lhe pregar na cruz. Ele teve que ter muito poder para doar a sua vida, para ter o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Mais poder do que quando chamou Lázaro da sepultura. Mais poder do que quando transformou água em vinho. Mais poder do que quando abriu os olhos de um cego de nascença. Mais poder do que quando ele andou sobre as águas. O momento quando ele mais teve que mostrar poder foi rumo à cruz do Calvário, porque teve que abrir mão, teve que renunciar à glória do Pai, teve que renunciar à sua fama, teve que renunciar à sua posição, teve que renunciar ao reino do seu Pai, teve que renunciar ao auxílio dos anjos. Ele teve que renunciar tudo agora em amor por nossas almas. Ora, meu amigo, o poder da renúncia é o poder que Deus hoje exige à igreja que irá no arrebatamento. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie o mundo, renuncie a si mesmo e segue-me então. Segue-me, porque estou indo para a casa do Pai, e a casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: irei preparar lugar, voltarei para vós. Mas renuncie a si mesmo, tem este poder para ser humilhado, perseguido, para ser mal entendido nessa reta final, antes do arrebatamento da igreja. Tenha poder para suportar, moça, as afrontas na escola. Tenha poder, pregador, para sustentar a mensagem da cruz da santidade, ainda arvorada, levantada, tremulando sobre os céus da igreja.
tenha poder para não se perverter, tenha poder para não se vender, tenha poder para não ser um mercenário, tenha poder para buscar o batismo com o Espírito Santo, para buscar uma total separação do pecado e da incredulidade. Receba poder para não beber, poder para não fumar, poder para não se divorciar. Receba poder para viver uma vida à luz da palavra. Esse é o verdadeiro poder que Deus quer te dar. O poder para abandonar o mundo, o pecado, para abandonar as religiões que não sabem o que significa verdadeiramente o que é poder. Receba poder agora. Deixe Deus abrir os teus olhos para que você venha e arrependa dos teus pecados e seja batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, para receber perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, que é o maior poder que uma pessoa jamais poderia receber. O dom do Espírito Santo, a vida eterna. Um crente que recebe a vida eterna viverá diferente, andará diferente, adorará a Deus diferente, passará pelos mais altos obstáculos, passará pelas mais altas lutas e provações dessa vida de uma maneira diferente. Venha receber o verdadeiro poder de Deus, que na verdade arrebentará os grilhões do inferno, que na verdade irá tirar as ataduras do pecado de sobre a tua vida. Venha receber este poder. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra revelada, a verdade de Deus para os últimos dias, é o verdadeiro poder que te dará fé para vencer este mundo que as igrejas, que os homens não estão vencendo, mas seguem dia após dia se apostatando, abrindo as portas para o pecado, cedendo aos caprichos do mundo, seguem dia após dia tendo comichões no ouvido e abrindo mão, cedendo-se, jogando para fora de seus átrios a sã doutrina ensinada pelos apóstolos e os profetas. Venha receber poder para manter a palavra como ela foi um dia dentro da igreja. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e no gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder.